fazer esse lindo suplá com o fio barroco 6, laranja e agulha número 4. Bora para a receita. Essa receita é muito fácil. Eu vou prender o meu fio e fazer 51 correntinhas larguinhas. Não façam correntinhas muito apertadas, porque vai ficar difícil de trabalhar depois. Agora eu vou começar minha carreira, mas não vou pegar normalmente como eu faço, não. Eu vou torcer um pouquinho e pegar a alcinha que tá no meio ali atrás. Olha, fácil de ver. Na laçadinha do meio. Quando eu torço, eu consigo enxergar 3 laçadinhas certinhas. E eu tô trabalhando na laçadinha do meio. Caso vocês tenham feito muito apertadas essas correntes, vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas com jeitinho consegue. Logo, logo você detecta rapidamente qual é a laçadinha que tem que trabalhar. Ó, só torcer e pegar a laçadinha do meio, lá de trás e do meio. Assim, o trabalho vai ficar mais bonito, mais retinho e vai ficar preparado para eu fazer o ponto alongado que eu vou usar nesse ponto fantasia. Então, vou fazer pontos baixos nessa laçadinha do meio até o final. Tô chegando aqui no finalzinho e continuo pegando a laçadinha, olha, lá atrás, dando uma torcidinha, né? E não posso esquecer que esse último pontinho também tem a laçadinha. Esse último pontinho sempre fica mais escondidinho mesmo. Pronto, já terminei minha primeira carreira com 50 pontos baixos, tá? Se tiver dúvida, é só contar os pontos. Agora eu vou fazer a segunda carreira. Então, para começar a segunda carreira, eu vou virar, passo o meu fio para cá e viro o trabalho, desse jeito. Olha, vou então começar a segunda carreira aqui nesse primeiro pontinho, fazendo ponto baixo. E vou continuar fazendo pontos baixos, normalmente, até o final. Então, serão 2 carreiras de pontos baixos. Faço 50 pontos baixos na segunda carreira. Então, tô terminando a segunda carreira e mostro pra vocês que aqui, ó, é só pegar naquela alcinha da correntinha que eu virei pra fazer o meu primeiro ponto baixo. Não pode esquecer de fazer esse ponto, viu, gente? Pra fazer a segunda carreira, eu vou virar o trabalho do mesmo jeito que eu virei e já vou fazer o meu primeiro ponto aqui. Em vez de fazer o ponto em cima, eu vou fazer o ponto aqui embaixo, na mesma linha do ponto que eu faria, ó. Vou pegar lá na base, aonde tem as correntinhas, e faço o meu primeiro ponto baixo. Para fazer o segundo ponto, eu vou fazer no lugar certinho, olha, aqui, aonde eu sempre faço. Cuidado, gente, para não alongar essa parte aqui, ó, tá? Ela tem que continuar certinha na agulha. O terceiro, eu vou fazer lá na base das minhas correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto alongado, ó, alongo assim. Pronto. O outro eu vou fazer do lado, tá? Então, eu vou fazendo assim, um ponto, ó, alongado na mesma linha do ponto de cima. Opa, deixa eu puxar meu fio. Então, eu vou fazer um ponto alongado e um ponto normal do lado, ó. Então, olha aqui como é que tá ficando. Tem que tomar cuidado aqui, gente, para passar pelas 2 correntinhas para ficar certinho do outro lado, viu? Pelas 2 correntinhas que eu digo ali da base, ó. Tá vendo aqui, ó? As 2 alcinhas da correntinha, ó. Tem que sair direitinho esse ponto, tá? Alonga bem aqui para ficar um ponto baixo alongado, ó. E aí na parte de trás fica bem certinho. Muito bem. Cheguei aqui, já fiz quase tudo. E o último pontinho, ele vai acabar sendo alongado, ó. Parece que ele vai ficar solto, mas não vai. Porque depois que eu fizer a próxima carreira, ele vai ficar ajustadinho, tá? Então, ó, pode fazer normalmente ele do jeitinho que tem que ser. Muito bem. Agora, eu vou virar para continuar. Bem, agora eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos normais. Porque ali eu tinha feito 3 carreiras, né? Então, cada bloquinho de ponto fantasia é composto de 3 carreiras, 2 carreiras de pontos baixos e 1 carreira de ponto fantasia. Então, agora eu vou fazer as minhas 2 carreiras de pontos baixos. Lembrando que aqui no finalzinho, tomar cuidado com esse pontinho que tem que ser feito. Caso tenha dúvidas, volto a dizer,
contem sempre os pontos. Na dúvida, conte os pontos. Vira o trabalho e faz mais uma carreira de pontos baixos, começando aqui bem no início. Já virei para fazer agora meus pontos fantasia. Aqui é simples, ó, vou começar aqui com um ponto baixo comum, normal, porque embaixo eu tenho um ponto baixo normal. Aqui eu já tenho um ponto alongado, então eu vou fazer ele alongado também, ó. O próximo ponto vai ser normal e o próximo eu vou fazer alongado, lá onde eu já tenho o Vzinho do ponto alongado. Então agora ficou muito mais fácil. Aonde eu tenho ponto normal, eu vou fazer ponto normal. Aonde eu tenho ponto alongado, eu vou fazer ponto alongado. Então não tem como errar. Esteja ele onde estiver, eu vou acompanhar sempre. Se na próxima vez que eu for fazer for o contrário, eu vou começar com ponto alongado. Então eu vou começar com ponto alongado se embaixo tiver ponto alongado e vou começar com ponto normal se embaixo tiver ponto normal. E aonde eu vou pegar vai ser exatamente onde eu já tenho o finalzinho do meu ponto alongado, olha, tá vendo? Então, olha como é que fica. Ponto alongado sobre ponto alongado, ponto normal sobre ponto normal. Então, é muito fácil, ó. Já tem o buraquinho certinho para pegar ali no ponto alongado e também no ponto normal. Vou fazer até o finalzinho da carreira. E eu vou fazendo assim, gente, o tempo todo, sempre esses bloquinhos de 3 carreiras, 2 de pontos baixos, normais e uma de ponto alongado. Vou fazendo até dar o tamanho desejado. Então, tá aqui, terminei, ó, o meu, tá? Eu tenho um total aqui, ó, de 10 blocos, tá vendo aqui, ó, como se fosse uma linha no meio, ó, onde eu começo a fazer a minha carreira de pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou aqui medir, eu tenho aqui 37 centímetros de largura e vou medir agora a altura, 30 centímetros de altura, tá? É o meu, você pode fazer maior, pode fazer menor, enfim. Então, por isso que eu nem vou falar em carreiras, porque cada um vai fazer o jeito, o tamanho que desejar. Agora, eu vou fazer o acabamento nas laterais, em todas as 4 bordas do meu trabalho. Então, eu vou começar por essa lateral que já tá aqui, por essa borda que já tá aqui do meu lado, tá? Então, vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer da seguinte forma, gente. Aqui não tem um local muito certo para pegar. Então, só que eu tenho que fazer a mesma quantidade de pontos aqui e a mesma quantidade de pontos aqui para ficar certinho o trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por bloquinhos. Eu vou contar como bloquinho aonde eu tenho o Vzinho. Então, aqui é um bloquinho, aqui é outro bloquinho, aqui é outro, aqui é outro. Cada bloquinho desse é composto de duas carreiras em pontos baixos. Mas eu vou contar como 1, tá? Então, 1, 2, 3. Tá vendo aqui o meio, ó? Tem um meio aqui, né? Tem sempre um meio. Então, eu vou fazer assim, vou fazer um ponto baixo aqui, um no meio, um no bloquinho, um no meio, um no bloquinho, um no meinho, um no bloquinho, um no meinho, um no bloquinho, um no meinho, tá? Assim, ó, bloquinho, meio, tá? E vou pegando no melhor lugar que eu encontrar, que não fique tão aberto. Então, vamos lá, fiz uma correntinha, tá? E já vou fazer um aqui nesse bloquinho, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Um aqui nesse bloquinho. E vou fazer um meio. Vou fazer outro no outro bloquinho, aqui o meio e um no meio. Ó, bloquinho, tá vendo aqui? Esse bloquinho. E, ó, um aqui no meio. Um no bloquinho
e 1,5. E vou fazendo isso até chegar lá embaixo. Então, eu já fiz aqui minha beiradinha de pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, fiz meu último aqui. E aqui, junto com esse último, eu vou fazer mais um, no mesmo local. Tá? Então, fiz 2 em todo o cantinho. Quando chegar aqui no cantinho, eu vou fazer um aumento. Então, eu tinha feito um, já fiz mais um. Bom, aqui embaixo é fácil, né? É só eu ir seguindo aqui as correntinhas, olha. Então, aqui é só eu seguir os pontos aqui, as correntinhas. Bom, então, já fiz aqui, né, os meus pontos baixos aqui. Chegando aqui, eu vou fazer um aumento também. Então, fiz meu último pontinho e faço outro ponto baixo para poder virar. Aqui, nessa lateral, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E depois aqui, a mesma coisa que eu fiz lá embaixo, sempre fazendo aqui, nos cantinhos, um aumento em pontos baixos. Então, eu vou fazendo até chegar no início dos pontos baixos, onde tudo começou. Bom, então, agora eu cheguei no finalzinho, no ponto onde eu comecei. E aí, eu vou fechar aqui, ó, tá vendo? No pontinho onde eu comecei, ó. Pegar aqui, puxar. Opa, eu fiz o pontinho. Peraí, deixa eu colocar de novo. Eita, tá pegando, tá vendo? Tá. Ele tá... Bom, aqui eu vou subir uma correntinha, ó. E vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Então, aqui mesmo, nesse mesmo pontinho, eu já fiz uma correntinha, já é o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo. Por quê? Eu vou continuar fazendo aumentos nos cantinhos. Então, vou fazer a mesma coisa. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, aumento aqui, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, aumento no cantinho. Então, vou fazer em toda a volta mais uma carreira de pontos baixos. Cheguei, então, aqui no finalzinho novamente e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer mais uma carreira aqui em volta do meu trabalho, só que vou fazer ponto caranguejo. Então, em vez de vir para cá, como eu viria normalmente fazendo meus pontos baixos, eu vou voltar. Então, vou voltando, ó, vou pegar aqui nesse ponto, depois aqui, aqui, normalmente. Só que antes eu viria para cá e agora eu venho para trás. Então, eu venho aqui com a agulha, ó, nessa direção, ó. Vou lá, pego a laçada, venho pela frente e faço o ponto. De novo, ó, o próximo buraquinho. Pego o ponto lá atrás, trago pra frente e faço o ponto. Vou lá atrás, trago na frente e faço o ponto. Lá atrás, trago na frente e faço. E assim vou fazendo por todo o meu trabalho. Ó, não tem dificuldade, logo você vai se acostumar. É só começar a fazer, pronto, já pega o jeito. E fica bem bonito, torcidinho. Vou fazer na volta todinha. Olha como tá ficando lindo esse ponto caranguejo, gente, ó. Chegando aqui na pontinha, opa, onde eu estava fazendo 2 pontinhos, eu vou fazer um ponto, ó, um ponto caranguejo, uma correntinha e outro ponto caranguejo aqui dentro. Pronto. E aí, continuo aqui na minha outra lateral, ó. Tá? Só para finalizar. Como vai ser a última carreira, pra ficar bem quadradinho ali, ó. Tá vendo? Ficou um biquinho. E assim eu vou fazer em todos os outros cantinhos. Já dei a volta completa de pontos caranguejos em toda a minha peça e agora eu vou fechar. Então, eu venho aqui fazendo pontos caranguejos até onde eu comecei. No mesmo lugar que eu fiz o primeiro ponto caranguejo, ó,
eu vou fazer outro ponto caranguejo. Opa. E uma correntinha. E vou fechar aqui, ó. Eu vou fazer isso. Eu fiz esse pontinho caranguejo bem apertadinho, né? Venho aqui, trago, opa, pra cá e vou cortar o meu fio. Depois eu vou passar esse fio pra trás e colocar aqui dentro dos pontinhos. Então, já tô finalizando aqui, vou cortar esse fio que eu já tinha deixado dentro dos pontinhos, tá? Gente, apesar de poder usar dos dois lados, eu tenho um lado direito, ó, o lado direito é esse aqui. Claro que se você colocar o outro também, vai dar quase na mesma, mas esse aqui é o lado direito, né, aonde eu fiz os meus pontinhos. Olha, que lindo que ficou, eu amei. Falta ainda o quê? Os dois detalhes aqui das pontas, das beiradas, para colocar o talher, para colocar o guardanapo. E é isso que eu vou fazer agora. E agora, então, eu vou fazer a parte, o detalhe aqui, ó, para colocar o talher. Tá vendo? Eu já fiz um lado e vou fazer o outro. Deixo um fio grande aqui no início para poder costurar, porque eu vou precisar costurar de um lado e de outro, tá? Faço 11 correntinhas soltinhas. Pulo a primeira, torço aqui minha correntinha e vou trabalhar nessa laçadinha do meio da correntinha, como eu fiz, tá? Exatamente como eu fiz lá na peça grande. E vou fazer 10 pontos e vou fazer 10 pontos baixos. Cheguei no final, vou virar o trabalho e vou fazer 10 pontos baixos novamente. Gente, eu vou fazer o mesmo ponto que eu fiz lá na base, lá no suplá, tá? Só para relembrar. Terminei a carreira, volto e agora eu vou fazer aqueles pontos lá embaixo, né, na base aqui da correntinha. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo. O segundo, eu vou fazer lá embaixo, ó, lá na base. Opa. Só que recapitulando e relembrando, ó. Então, um aqui em cima. Opa, ficou puxado ali, né? Ficou meio... Peraí, vamos tirar esse ponto, fazer de novo. Então, um aqui em cima e outro lá na base, ó. Alonga, então é o ponto alongado, tá? Um aqui em cima e o outro, ó, lá na base. Vou fazendo assim, terminando com esse ponto alongado ali na base. Então, vou terminar aqui meu último, ó, com o ponto lá na base, não tem problema, porque não vai ficar solto, tá? Viro o trabalho. E vou fazer mais uma vez tudo isso que eu fiz aqui, tá? Só mais uma vez. Então, vou fazer mais 3 carreiras, ou seja, 2 carreiras de pontos baixos e mais uma carreira de ponto baixo com ponto baixo alongado. Quando eu terminar, eu volto para mostrar. Terminei meu detalhe, agora eu vou encontrar o meio aqui, tá? Do meu trabalho, olha. Então, eu tenho um fio desse lado, um fio desse. Esse eu vou costurar esse lado aqui e esse eu vou costurar esse lado aqui. Vou pegar aqui bem rente à margem, ó.
tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Peguei, já achei meu meio e vou costurar aqui, ó. Vou lá, volto. Ó. E volto fazendo mais uma costura para garantir que não vai sair, tá? Pra ficar bem costuradinho. No final eu corto o fio e arremato dentro dos pontinhos, ó. Agora sim, ficou bem costuradinho, tá vendo? E vou arrematar esse fio aqui dentro dos pontinhos aqui do outro lado, olha. Opa. E vou fazer a mesma coisa do outro lado do detalhe. Agora é a vez de costurar esse lado. Eu vou costurar ele retinho assim, tá? Eu não vou nem esticar e nem fazer assim. Eu vou costurar ele retinho. Então, tá aí o resultado. Essa foi a receita de hoje. Eu amei fazer, eu espero que vocês também tenham gostado. E se você gostou, claro, como sempre, deixe seu like, seu comentário. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima receita e um beijo no coração.